Eu enviei ontem para todo mundo a correção. Deu um erro aqui. Só um minutinho. Um pouquinho, gente. Bom, continuando, então, eu vou falar sobre a recuperação. Então, algumas pessoas vão precisar recuperar a nota. E a recuperação, ela vai acontecer junto com a outra prova. Vocês não vão fazer duas provas, não se preocupem. Na prova que vem, vai ser o mesmo conteúdo básico, né? Vocês podem analisar aqui, ó, esse que tem aberto. Tem todos os conteúdos básicos, mais o IF. Então, eu vou pegar a prova de vocês, de IF, e vou corrigir ela para o IF e vou corrigir ela também para a recuperação, tá? Então, meio que todo mundo automaticamente vai estar fazendo a recuperação, a não ser quem tirou 10. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui para mostrar para vocês como funcionam os critérios. Mas fiquem bem tranquilos. É melhor assim, porque daí você faz uma prova só, né, e obtém 2 notas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho aqui. Bom, eu sempre faço assim com os alunos, até porque fica mais fácil para eu corrigir, né? Porque, demora um tempão para corrigir. Ontem, para corrigir todas as provas de vocês, eu demorei 2 horas. Então, é muito tempo, assim, sabe? Então, eu vou fazer dessa forma. Na próxima prova, eu vou corrigir, eu vou dar 2 notas na mesma prova, é o mesmo arquivo e tal. E aí, você faz uma prova e consegue 2 notas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá difícil. Acho que não. Não achei. Bom, mas semana que vem, quando for a prova, eu mostro para vocês antes de começar a prova, tá? Mas fiquem tranquilos, ok? Vamos lá, vou corrigir mais algumas questões, então. Corrigi a número 7, vou corrigir agora a número 8. A número 8, ela fala para a gente fazer um software, né? Para uma empresa que vende até em 5 prestações sem juros acima de R$ 250. E no software, o cliente vai digitar o valor da compra. Se for menos que 250, ele diz que não dá para parcelar. Agora eu vi aqui que tem um erro, né? Porque aqui fala, se comprar menos de 250, mostra essa mensagem. Se comprar acima de 250, pode parcelar. E se comprar 250? Então, tem um erro aqui que, na verdade, fui eu que fiz. Ok, eu vou botar aqui se a pessoa comprou 250, ela pode parcelar também. Tá escrito errado ali. Eu acho que eu upei a lista errada. Eu tinha arrumado isso aqui. Bom. Enfim. Se você fez maior ou igual a 250 ou menor ou igual a 250, nesse caso aqui específico vai dar no mesmo. Então, vamos lá. Eu vou ter como variável o valor da compra, que vai ser o valor que o usuário vai comprar,
Essa questão é a 8. Ok. O valor da compra, valor preço, que vai ser o valor da prestação. Tudo isso do tipo real, porque a gente está falando de dinheiro. Lá no exercício, ele pede para a gente mostrar as prestações assim. Eu vou mostrar algo a mais aqui para vocês aprenderem mesmo, tá? Para a gente ver que existe essa situação. Eu vou usar um if dentro de um if. Não era obrigatório fazer assim. Na verdade, ali no exercício não pede para fazer assim, mas eu vou fazer porque daí eu já aproveito e explico mais coisas para vocês. Então, digite o valor da compra. Aí ele vai digitar. Vou até botar aqui sem LN. Eu vou ler e salvar em valor compra. Agora vamos para as situações. A gente tem duas situações. Ou o usuário comprou 250 ou mais, ou ele comprou menos que 250. Como lá na questão tá meio ambíguo, né? Eu vou decidir a primeira frase que tinha lá, na verdade. Que ele está dizendo, ele vende para as compras acima de 250 em 5 prestações. Então, supondo que o nosso usuário compre menos. Então, se o valor da compra for menor ou igual a 250, então eu vou mandar uma mensagem para ele dizendo que não dá para parcelar. Não foi possível, não é possível parcelar este valor. Ok. Percebam que esse if aqui, ele tem uma linha só. Então, não tem begin end e não tem ponto e vírgula. Porém, o meu else vai ter mais do que uma linha. Então, eu vou botar begin end. Ok? Professora, por que tu não vais fazer um if aqui? If valor da compra maior maior que 250. Tipo assim. Valor compra maior que 250. Por que não tem esse if? Aqui só existem duas opções. Ou a pessoa compra menos ou igual a 250, que é a primeira opção, ou ela compra mais que 250. Não existe outra opção. Se existisse, aí eu faria o if. Como não existe nenhuma outra opção, eu não preciso fazer este if. E aí eu sei que deve ter gente se perguntando. Mas, professora, e se eu fizer, tá errado? Porque sempre ninguém vai perguntar, né? Mas eu sei que tem gente se perguntando na cabeça aí. Não tá errado, no sentido de que, tipo, não vai executar. Porém, o que vai acontecer? O teu software vai ter um processamento a mais. E quando você joga processamento a mais no seu software, você deixa ele mais lento, ok? Então, existe um critério na prova de if que é, utilizou o número mínimo de códigos possível. Quando eu falo número mínimo, é nessas situações. É tipo assim, não usar uma variável, declarar uma variável que não usou, não botar um if que não precisa, ok? Então, você vai perder esse critério na prova, mas não vai estar errado, vai, sei lá, acho que é 0,25 ou 0,5, ok? Então, você sempre vai analisar. O resto, a última opção, qual que é? Existe mais opções? Se existe mais opções, abre um novo if. Se não tem mais nenhuma opção, é a última, é só else. Se tivesse uma linha só, begin end, não, sem begin end, que nem eu fiz aqui, né? Ó, mas, como vai ter mais do que uma linha, begin end. A ideia aqui era que você fizesse cada um dos cálculos e mostrasse todos eles. Porém, eu vou fazer melhor. Eu vou perguntar em quantas vezes ele quer parcelar. Em quantas vezes será o parcelamento? Ou melhor assim, digite o número de parcelas. Como eu estou falando formalmente em cima, eu vou continuar falando formalmente embaixo. Se você quiser falar informalmente com o seu usuário, também pode ser, ok? Também fica bom. Aí depende do jeito que você vai fazer. Aqui, eu não declarei, eu vou declarar uma variável
que vai ser do tipo real. Número parcelas. Integer, do tipo real, do tipo integer. Para o número de parcelas que ele vai ter. Número parcelas. Ok. Olha só. Eu estou num if, certo? Mas eu vou abrir um novo if. Que não tem nada a ver com aquele if lá. Se o número de parcelas for igual a 1, então eu vou calcular valor, na verdade, o valor pres vai receber o valor compra. Se eu fizer isso aqui, dividido por 1, tá certo também, mas não precisa, né? Porque dividir por 1 e botar assim é a mesma coisa. Botei ponto e vírgula, não tem. Vamos lá. Agora, continuando. Else. Qual é a próxima opção? Que o número de parcelas seja igual a 2. Então, valor prestação vai ser o valor da compra dividido por 2. Else. Próxima opção. Se o número de parcelas for igual a 3. Ok. Então, o valor da prestação vai ser o valor da compra dividido por 3. Else. Próximo vai ser 4. Valor prestação vai ser valor compra dividido por 4. Else. Por 5. Então, o valor prestação vai ser o valor da compra dividido por 5. Ok. Então, aqui eu fiz todos os cálculos. Vou tomar meu café antes que ele esfrie. Beleza, acabou meu if aqui, ó, ponto e vírgula. Agora a gente tem aquelas duas situações. Quem assistiu o vídeo, que eu vi que não foi todo mundo da turma, porque como ele tá no YouTube, eu consigo ver o número de visualizações, eu faço propositalmente para eu saber quantas pessoas viram, para ver se todo mundo tá assistindo, mas enfim, percebeu que eu ensinei a fazer um negócio, eu fiz uma questão um pouco diferente. Nesse caso aqui, vai entrar no mesmo esquema. O que acontece? Ele pode digitar o número de 1 a 5, assim como ele pode digitar o número 6. Só que o número 6 não dá para parcelar. Então, o que eu faria? Eu vou fazer um if aqui. Se o número de parcelas for maior que 5, ou o número de parcelas for menor que 1, então, maior que 5 ou menor que 1, eu vou escrever para ele número de parcelamento inválido. Ok. Se não, eu vou mostrar para ele a resposta. O valor da parcela é de R, cifrão, valor preço. 2.6, 2.2. Professora, por que tu fez isso aí? Eu vou dar um enter aqui só para separar, para vocês entenderem que esse if aqui é diferente desse. Porque se eu só mostrar a resposta, todo mundo vai receber resposta, mesmo que apareça com 0. E aí o usuário não vai entender qual é o erro que está acontecendo. Então, eu faço isso aqui para resolver o problema. Eu poderia fazer esse if de cima, cada um com begin e end, e já ir mostrando a resposta dentro do if? Poderia, só que ia aumentar o número de linhas do meu código. Assim, o código fica menor. Vamos executar isso aqui para ver se deu certo. Beleza. Digite o valor da compra. Digamos que o usuário comprou R$240. Não é possível parcelar. Acabei de lembrar que eu esqueci do rate key. Beleza. Agora vamos testar com mais do que 250. Ele comprou 260. Digite o número de parcelas, 4 parcelas, o valor da parcela é de R$65.
Vamos fazer outro teste. Se ele comprou R$ 400 e ele bota o número de parcelas 9, número de parcelamento inválido, ok? Eu sei que esse exercício não era para ser feito assim, era só para você fazer todos os cálculos e mostrar a resposta. Mas eu quis fazer ele diferente para mostrar para vocês as outras possibilidades que existem. Se você fez do jeito que está lá na questão, tá correto, tá? Eu só quero já aproveitar para explicar mais coisas sempre. Dúvidas nessa? Ok, pessoas. Vou seguir, então. Eu vou fazer mais duas, tá? Eu vou fazer a 9 e a 10. A 9, porque tem uma coisinha diferente, e a 10, porque trabalha com porcentagem, e acho interessante sempre a gente trabalhar e entender porcentagem. Então, eu vou começar pela número 9. A número 9 fala sobre média. Então, ele pede para a gente, o usuário, né, que vai ser o estudante, vai digitar 4 notas bimestrais e a média para aprovação da instituição. E aí, a gente vai mostrar se ele está aprovado ou reprovado. Vocês, se estudam na escola, na escola regular no estado, né, a média para aprovação é 6, certo? No Senai, no curso de informática, qualquer curso de aprendizagem, a média para aprovação é 7. Na FURB, a média para aprovação, quando eu estudava lá, era 6. Se não mudou, ainda é 6. Ah, professora, mas é mais fácil. Não, gente, alcançar o 6 é complexo na faculdade. Mas, enfim, pulando essa parte, na UFSC, a média para aprovação, não sei se não mudou, tá? Mas era 5. Não quer dizer que porque a média da aprovação é menor, que é mais fácil de chegar lá, tá, gente? Não é assim que funciona, mas enfim. Então, cada instituição vai ter uma média para aprovação do estudante. Então, esse software ele vai funcionar para qualquer instituição, para o aluno calcular a média dele. Vamos lá. Eu vou ter como variáveis nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, média, aluno, eu vou botar média A para ser a média do aluno, e média I para ser a média da instituição. Tudo isso é do tipo real. Nota sempre do tipo real, gente. Por quê? Porque a gente pode ter nota com vírgula. Então, eu vou começar pedindo para o estudante digitar as 4 notas. Eu já vou pedir tudo junto. Digite as 4 notas dos referentes aos bimestres do ano. Ok. Ele vai pegar, vai digitar as 4 notas. Vou até dar um Ctrl C aqui, para não precisar perder tempo. Então, eu já falei, né, que a gente pode fazer separado, pode fazer junto. Fica a critério de vocês. Isso aqui é indiferente. Nunca eu vou descontar ponto se você fez separado ou fez junto. Por quê? Porque são formas de programação diferentes. Agora, eu tenho que analisar. Eu já posso abrir meu if? Eu já tenho todas as informações que eu preciso? Não, eu não tenho as informações que eu preciso ainda. Por quê? Para fazer o if, eu preciso comparar as médias. Então, eu preciso das médias. Então, eu vou pedir para ele, digite a média para aprovação na sua instituição de ensino. Ok. Eu vou ler e salvar em média I. Então, o cara que estuda ali na escola estadual, ele vai digitar 6. O cara que estuda aqui no Senai, ele vai digitar 7. O cara que estuda, às vezes, sei lá, numa escola diferente, digamos que existe uma escola que é 6,5, ele vai digitar 6,5. Enfim, cada um vai digitar. Agora eu vou pensar, eu já tenho as informações para o meu if? O meu if é a comparação das duas médias. Não, porque eu não calculei ainda. Então, agora eu vou calcular a média para aprovação. Eu vou até dar um Ctrl V aqui, né, para agilizar. Média sempre é a soma
dividido pela quantidade de valores. Então, eu preciso somar as notas que eu tenho e dividir por 4, porque são 4 notas. Se fosse uma média de 3 notas, eu dividiria por 3. Uma média de 2 notas, dividiria por 2, ok? Então, média é sempre assim, você soma os valores e divide pela quantidade de valores. Agora sim, eu tenho todas as informações para abrir meu if. Então, vamos fazer primeiro para o aprovado. Se a média do aluno for maior ou igual à média da instituição, então eu vou escrever para ele aprovado. Se não, eu vou escrever para ele reprovado. Aqui a gente até poderia fazer, né? Se a média do aluno é maior ou igual à média da instituição e é menor ou igual a 10. Mas vai que é uma instituição que trabalha com médias, com notas de 1 a 100. Nunca se sabe. Então, é verdade, reprovado. Obrigada, Vinícius. Então, a gente deixa assim meio aberto. Reprovado, não provado. Nada a ver, provado. Ok? Dúvidas nessa? Vamos ver se vai executar, se eu não fiz nenhum erro. Ok. Vamos lá, digamos que ele vai ser aprovado. 9, 9, 9,5, 8. A média para aprovação, 7, aprovado. Beleza, até poderia botar um limpa-tela ali no meio, né? Vamos botar um reprovado. 5, 4, 2, 3. 7, reprovado. Beleza, fechou. Então, agora eu vou fazer a número 10. Na número 10, o cliente, o vendedor, desculpa, vai digitar o valor da venda, certo? E aí vai ter as opções, se ele quer pagar à vista, no débito ou no cheque. Cada situação vai ter uma conta diferente. Então, vamos lá. Opa! Então, nós teremos como variáveis o valor compra, valor compra, valor final, eu vou chamar, que vai ser aquele já com os descontos, e eu vou ter as opções de compra, vou botar do tipo char. Vou me inspirar a Mili, talvez, que me mandou uma questão, essa questão que ela fez do tipo chá. Não entendi, Eloara, a tua dúvida. Resuminho do if. Não entendi. Elabore melhor essa pergunta. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele vai ter que digitar é o valor da compra. Então, digite o valor da compra. Beleza. Então, a gente vai ler, salvar na variável valor compra. Compra. Ok. Depois que ele digitou o valor da compra, nós vamos dar as opções de pagamento. Então, a gente tem aqui 3 opções: à vista, no débito ou no cheque. Então, escolha uma opção de pagamento. Ok.
Ok, então a gente vai colocar aqui as opções, vai fazer tipo um menuzinho. Então a gente vai colocar, eu vou botar V para à vista. Vou colocar D para débito. E vou colocar C para cheque. Poderia ser com número também, tá? Então, tipo, 1 para vista, 2 para débito, 3 para cheque. Eu acho até que seria melhor. Porém, como eu dificilmente faço exemplo com char, então eu vou fazer esse com char para ser diferente, tá? Mas poderia ser com número tranquilamente. Não aconselho você pedir para a pessoa digitar a palavra completa, tipo, à vista, débito, por quê? Tem muitas opções de escrita, tipo assim, ela pode escrever com a primeira letra em maiúsculo, ela pode escrever tudo em minúsculo, ela pode escrever com acentuação, sem acentuação. Então, sempre dê opções, tá? Ou letras ou números, ok? Beleza, eu vou fazer meu if. Se a pessoa escolher a opção igual a V, e aqui vem aquela questão, sempre que você faz comparação com char ou string, tem que ficar entre apóstrofos a sua letra ou a sua palavra, ok? Não pode esquecer isso, que vai dar erro. Opção à vista, ele tem 5% de desconto. Então, vamos lá. O valor final para a opção à vista vai ser valor da compra menos valor da compra vezes 5 dividido por 100. Essa conta aqui, ela poderia ser menor, tá? Eu só fiz ela grande aqui para a gente entender bem. Então, você tira do valor da compra 5%. Professor, eu não sei calcular porcentagem. Sempre que você precisar calcular uma porcentagem, você pega o valor, multiplica pela porcentagem, no caso é 5. Então, multiplica pela porcentagem e divide por 100. Sempre assim, valor multiplica pela porcentagem e divide por 100. Você nunca vai errar. Aí vem a questão, se desconto é menos, se acréscimo é mais. Ah, professora, mas eu fiz assim, ó, eu fiz valor da compra vezes 0,95, tá certo? Sim, tá certo. Eu fiz valor da compra menos valor compra vezes 0,05, tá certo? Também tá, ok? Então, existem várias formas de fazer. Eu só faço essa completa que eu acho que é mais fácil para quem não tem um entendimento bom de porcentagem entender melhor. Então, eu tô pegando o total e diminuindo isso aqui. Aí vai ter gente que vai me dizer, mas professor, tu tá diminuindo um com o outro, vai dar 0. Não, não estou. Por isso que eu tô botando parênteses. Ele é necessário? Não, porque ele iria fazer a multiplicação e a divisão primeiro, mas eu boto parênteses para os alunos entenderem melhor. Então, ele vai primeiro multiplicar e dividir. Aqui ele vai chegar a quanto que é 5% do valor da compra. Depois que ele chegou nesse valor, ele pega o total e diminui. Vamos para o próximo. O próximo era no débito, que não tem nem acréscimo nem desconto. Então, o valor final vai ser o mesmo do que o valor da compra. Então, fechou. Opa, esqueci do if. If opção igual a D. Professora, mas tu disseste que o else ficava sozinho. Sim, se não tivesse mais nenhuma outra opção. Mas a gente tem ainda o D e o C. Agora, else, a gente tem a opção do C e a gente tem a opção do usuário que vai digitar uma letra nada a ver. Então, se a opção for igual a C, o valor final vai ser, ó, vai ficar parecido com o de cima, ó. Total é quanto? Valor da compra. Mais, porque vai ser um acréscimo. Valor da compra, multiplica pela porcentagem, divide por 100. Ok? Então, como é um acréscimo, é mais.
e ali ele vai multiplicar. Professor, eu peguei valor da compra vezes 1,10, tá certo? Sim. Eu peguei o valor da compra mais o valor da compra vezes 0,1, tá certo? Sim. Ok? São formas diferentes de chegar no mesmo valor. Fechou. Então, já calculei os três. Tem a situação que eu falei, né, do usuário que vai digitar uma letra nada a ver. Aqui tem a opção da gente fazer isso aqui também. Porque, né, sempre tem um que vai digitar uma letra minúscula. Aí sempre or, né? Porque ou é um ou é outro. Se você botar end, vai dar ruim. O end é só quando é os dois. Ok. Agora vamos para as duas situações. Se a opção for diferente, deixa eu fazer certo isso aqui. De V e aqui vai ficar gigante. Opção for diferente de V minúsculo, end. Então, se a minha opção for diferente de todos eles, certo? De todos essas seis aqui, é porque ele digitou uma opção inválida. Então, eu vou dizer para ele, opção de pagamento inválida. Agora, se ele digitou certinho, aí eu vou mostrar para ele o valor final. Professora, mas eu fiz tudo aqui já. Botei begin end, mostrei a resposta. Tá certo também? Dependendo de como você fez, sim. Se você, tipo, mostrou, tipo, opção à vista selecionada, o valor final ficou. Tipo, cada resposta aqui diferente, pode ser também. Vou até fazer essa opção também. Deixa eu só ver se não tem nenhum erro aqui. Não, tudo certo. Vamos ver, ó. Digamos que o valor da compra foi R$ 1.000. Ele vai pagar à vista. Então, V, o valor final vai ser 950. Fechou. Outra forma de fazer essa mesma questão, ó. Deixa eu mudar aqui. Beleza, então eu posso fazer o seguinte, posso botar begin end, calcular, eu boto pagamento à vista selecionado, o valor final a ser pago é este ali. Vou até copiar essa linha e vou colar nas outras. Begin, opa, eu fiz o que os alunos fazem, botei begin no lugar errado. Por isso que vocês nunca devem colocar o begin depois. Sempre coloca já quando está fazendo, porque quando você coloca depois, a chance de você colocar no local errado é muito grande. Então, aqui, pagamento no débito, selecionado, pagamento no cheque, selecionado, e se não,
Ctrl I para identar, opção de pagamento inválida. Então, ó, nessa situação aqui, a parte de cima ficou igual. Eu fiz o cálculo e mostrei a resposta, meio que uma resposta personalizada, né? Então, para cada situação ficou uma resposta diferente. Também dá para fazer assim, tá? São duas opções, as duas estão corretas. Dúvidas nesse? Eloar, tu quer me perguntar a tua dúvida lá para eu poder explicar? Que eu não entendi ali a tua dúvida. Se alguém ficou com dúvida em algum outro e lembrou só agora, também pergunte. Ok? Depois eu vou salvar todos esses arquivos e disponibilizar para vocês também. Tá. Vamos falar sobre o número de linhas. Este aqui. Acredito que seja dúvida sobre o else, né? Então, muitas pessoas devem ter feito isso, ok? Usado ali dois ifs. O que eu quero dizer? Se a gente fizer assim, vai funcionar? Sim, vai funcionar. Mas vocês têm que pensar que o último else que tiver, o último de todos, tá? Se não tiver mais nenhuma outra opção, não tem mais nenhuma outra opção, é só aquela que restou. No caso aqui, a gente tinha duas opções, aprovado e reprovado. Então, ou é aprovado ou é reprovado. Não tem outra opção. Aqui não tem exame, não tem nada, não tem outra opção. Se não tem outra opção, este if que eu selecionei, ele é inútil. Ok? Porque o else sozinho, ele vai ser para a última opção. Então, para todo novo if, a gente bota um else, certo? Porque ele é tipo um senão. Se não, você faz isso. Se não, você faz isso. Agora, o último é o que sobrou. Se não, é isso aqui. Não tem outra opção. É a mesma coisa a gente pode olhar aqui, ó. Cadê? Aqui nesse aqui. Qual eram as duas opções que a gente tinha? Ou compra menos cópias menor ou igual a 100, ou o número de cópias é menor ou igual a 100, ou ele é maior que 100. Não tem outra opção. Então, eu não preciso fazer um novo if aqui. Tipo, if cópias maior que 100. Eu não preciso deste if porque não tem outra opção, ok? É a que sobrou. O último é o sozinho, é aquilo que sobrou. Ah, sobrou isso aqui. Então, a gente pode botar ele sozinho, tá? Nesse aqui, por exemplo, ó, esse if aqui que eu fiz, percebam que o último else não tá sozinho. Por que ele não tá sozinho? Porque alguém pode digitar o 6, por exemplo. Alguém pode digitar 7, 8, 10, 20. Então, ele não fica sozinho por isso, porque existem outras opções. Então, pode acontecer de ser assim, mas é mais raro. Geralmente, o último else, ele fica sozinho. Aí você analisa. Tem outra opção? Por exemplo, aqui, ó. Tinha outra opção além de pagamento inválido? Não, eu já mostrei os 3 tipos de pagamentos possíveis e sobrou a opção inválida. Então, eu não preciso fazer um if aqui, ok? Porque é a última opção. Então, essa é a questão do else sozinho. É a última opção, aquela que sobrou. Aí você bota ele sozinho, não precisa fazer um novo if.
Espero que tenha melhorado, que tenha dado para entender melhor. Beleza. Mais alguma dúvida? Outra coisa, povo, a professora sempre fala isso, mas eu vou continuar falando. Cada um tem o seu jeito de fazer. Vocês percebam que eu sempre faço, às vezes, versões diferentes da mesma questão. Porque cada um tem o seu jeito de programar, tá? Então, encontrem o jeito de programar de vocês, tá? Não se abstenham, não pensem que tem que ser igual ao da prof. Cada um tem o seu estilo. Se a gente chegar na mesma resposta, é o que importa. Claro que eu sempre vou moldar vocês, preparando vocês para o mercado de trabalho. Então, algumas coisinhas a gente vai lapidando, mas não quer dizer que tem que ser igual ao meu. Por exemplo, a pessoa que fez aqui com número vai ter até menos coisa para fazer. Por quê? Porque não tem como botar número maiúsculo e minúsculo. E tá certo igual o meu. Ok? Só que é forma de fazer. Às vezes, um aluno faz diferente do meu e eu até copio ele porque ele faz melhor do que eu. Isso já aconteceu várias vezes. Tem aluno que tem uma lógica que às vezes até supera a minha. Pode acontecer. Até, eu não pensei daquela forma. Ok? Então, sempre pensem assim. Cada um tem o seu estilo. A professora vai ter os critérios para lapidar vocês para o mercado, mas cada um tem o seu estilo de programar. Se o teu código der centenas de linhas e funcionar, depende da situação, né? Se o teu código tem centenas de linhas ao invés de ter 10, aí é preocupante. Por quê? Primeiro, como é que você conseguiu fazer isso? Segundo, às vezes o seu código vai ficar muito lerdo. Por isso que eu vou lapidando nessas questões, ok? Mas pode acontecer de ter centenas de linhas e funcionar, claro, tem que funcionar, na verdade, né? Porque se a gente pensar um código, por exemplo, a gente está usando o Meet aqui. Quantas linhas de código não existem por trás desse Meet para ele funcionar? São muito mais do que centenas, garanto para vocês. Isso que a gente faz é pouco, perto de um grande código. Então, a gente aprende pequenos códigos para, né, se vocês fossem seguir uma carreira, entender como funciona uma partezinha, depois vai ficando sempre maior, tá? Mas eu sempre falo, esqueçam aquela ideia de que, só existe o jeito da professora. Se você fez e eu estou dizendo que está errado, é porque eu tenho um critério para te dizer o que está errado, para você entender melhor, ok? Mas senão não tem esse negócio, cada um tem o seu jeito. Às vezes você vai usar mais linhas, às vezes eu vou usar mais linhas, e às vezes a gente vai chegar na mesma resposta. Talvez você perca 1 ou 2 critérios de linhas e tal, mas não quer dizer que você vai tirar uma nota baixa porque fez diferente do que a professora pensou, ok? Então, povo, quem não tem mais dúvida, vou liberar aqui, tem mais 1 horinha para estudar, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar depois às 11h15, fiquem atentos, 11h15 vou lançar a chamada final lá no chat, aquela outra vai valer para a segunda e para a terceira, não, a chamada final eu vou botar para a terceira e para a quarta, é melhor porque daí fica o cabeçalho certinho. Então, vou lançar a chamada final lá no final da aula, semana que vem tem a prova, e eu vou dar um spoiler da prova. Fiquem aí atentos a esse spoiler. Durante a semana, pensem e já decidam um tema sobre algo que vocês gostem. Ok? Pensem em algo que vocês gostem. Professora, eu não gosto de nada. Tá bom, então pensem em nada. Enfim, pensem em um tema. Uma série, um livro, uma banda, um time de futebol, uma matéria na escola, sei lá. Pensa um tema, ok? Pensa um tema, que daí semana que vem vai ficar mais fácil, porque daí você não vai perder tempo pensando no tema. Esse é o spoiler que eu vou dar, não vou falar mais nada. Semana que vem a gente vai conversar daí antes da prova. Beleza, povo? Então, vou liberar vocês para estudar mais um pouco. Lembrando, quem tiver dúvida, vai me chamando no chat. E
não esqueçam da chamada final que eu vou lançar às 11h15. Não percam este formulário, vai ficar aberto das 11h15 às 11h30, beleza? Então, daqui a pouco eu posto tudo no Classroom. Quem tiver dúvida pode dar uma olhada lá e me chama no chat se tiver alguma dúvida. Ok? Então, vocês estão liberados para voltar a trabalhar.